O Papo no Cenas da Cidade é reto e é sério, sobre assédio no exercício da profissão. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado, a jornalista Juliana Grangeia. Obrigada, viu, Ju, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Começou porque um certo MC, o MC Biel, durante uma entrevista para uma jornalista estagiária de apenas 21 anos do portal IG, foi extremamente grosseiro quando ele foi fazer uma brincadeira com ela, dizendo que ela era gostosinha e que, se pudesse, sairia com ela do lugar para ir para um hotel e a quebraria no meio. O fato em si gerou muita revolta, só que piorou, porque alguns dias depois do próprio portal dizer que apoiaria a jornalista, que se manteve no anonimato e continua se mantendo no anonimato, ela foi demitida, com a justificativa de que haveria um corte, a necessidade de um corte. Só que a mulherada jornalista não engoliu essa história. E foi aí que surgiu a ideia do Jornalistas contra o Assédio. Me conta primeiro como que você sentiu essa necessidade de embarcar nessa com as meninas, a Thaís Nunes e a Janaína Garcia, que iniciaram esse movimento, mas hoje são milhares já, né, de mulheres na causa. O que mais pegou, eu acho que nos uniu, é porque é normal. A gente tem uma cultura machista, mas que é reproduzida dentro das redações por chefes e por colegas repórteres e por fontes, pelos entrevistados. Vocês acham que tá ruim? Piorou. Pois é, porque a editora da garota, que se mantém no anonimato, que a apoiou, inclusive verbalizou em manifestos na internet, em conversas, ela acabou também sendo demitida recentemente, com a alegação de mais um corte na redação do IG. A gente vê como uma retaliação a demissão dela também, de ter dado tanto apoio pra menina, pra repórter que foi demitida. A partir do momento em que esses relatos vieram à tona nas redes sociais, outras mulheres começaram a se manifestar, né? A gente lançou uma página no Facebook, Jornalistas contra o Assédio, e a partir da página a gente criou um Twitter, a gente lançou um manifesto com a hashtag Jornalistas contra o Assédio. Muitas meninas nos procuraram, às vezes de forma anônima, por mensagens privadas, ou na própria TL, na própria timeline do Twitter, desabafando. Por exemplo, uma falou assim: equiparei o teu salário ao dele. E ela explica que o dele em questão tocava uma editoria enquanto ela comandava 5 editorias, que é a questão de desigualdade de gênero que a gente vê muito dentro da redação. Uhum. Teve outra que pediu uma entrevista exclusiva com uma pessoa e a pessoa respondeu que só daria uma entrevista exclusiva para ela se ela fosse boazinha. Não é o tipo de comentário que a gente ouviria se um homem pedisse uma entrevista inclusiva. Com certeza. Uma outra pessoa disse que ouviu do entrevistado: podemos fazer a entrevista dentro do meu carro. Totalmente bizarro. Uma outra jornalista contou que quando ela trabalhava com política e frequentava os eventos do tipo, passou a usar aliança falsa para ter um pouco de paz. Que é o contrário do que eu passei, por exemplo, que tinha um cara que tirava aliança para falar comigo. Pra falar exatamente. Uma outra repórter ouviu do seu chefe: acho que um homem aguenta mais o tranco de cobrir uma manifestação. É tudo pela sua segurança, entenda. Porque mulher, afinal de contas, né? Somos frágeis, exatamente. Mas serve pra cobrir política, porque você escuta coisas do tipo: com esse seu jeitinho você vai conseguir tirar a informação dele. Tem uma outra menina que ouviu o seguinte do chefe: mulher no rádio tem que ter voz de cama. Tu tem voz de cama. Que voz de cama? Fica aí a questão, se alguém souber também... Pode escrever pra cá, Cenas da Cidade, aqui embaixo. Aí uma outra jornalista conta que o editor dela pediu pauta de atleta gostosa só porque a assessoria mandou foto dela sendo gostosa. Aí ela questiona: qual a notícia nisso? Nenhuma. Era só porque era uma atleta gostosa. Ponto. Vamos colocar uma bunda aí, entendeu? A notícia é essa. Outra questão muito grave que acontece dentro das redações é quando a mulher decide ser mãe. E ela enfrenta muito preconceito dos chefes, que na maioria das vezes são homens. Uhum. E uma
jornalista mãe escreveu pra gente: não dá para trabalhar em jornal e ser mãe. Ou é mãe ou é repórter. Que ela ouviu possivelmente de algum chefe dela. E uma outra pessoa também, por exemplo, que ouviu o seguinte: mas tem muita mulher nessa redação. Precisamos contratar homens para balancear. Balancear o quê? Fica aí outra questão. Né? Outra questão, exato. E aí não para por aí. O que acontece? Sempre que um movimento orgânico, honesto, democrático como esse surge e ganha tanta adesão em tão pouco tempo, surgem os nossos haters, né? Não é verdade? É isso mesmo. E foi exatamente isso que eu sofri, porque eu apoiei a causa dos jornalistas contra o assédio e eu citei 2 frases. Uma que eu vivi, que um entrevistado, essa coisa de chamar pra jantar, enfim, aquela coisa. Um outro que falou da minha covinha. Né, bonitinha, né? Mas, tipo, eu não dei autorização pra ele falar isso. Eu tava apenas indo entrevistá-lo. E ele foi grosseiro, eu achei grosseiro, e era uma figura pública, um político conhecido, o que me deixou totalmente, sim, sem reação, né? Porque eu vou xingar o cara? Não, tô precisando entrevistar o cara. E citei o nosso querido, conhecido, Bolsonaro, né? Bastante conhecido. E aí, os bolsominions que povoam a internet detonaram o meu Twitter, detonaram. Eu tinha separado o trecho do Bolsonaro que ele falou num momento em que ele foi tentar se defender. Ele falou assim: olha, querida, você não joga futebol, mas eu jogo. E muita gente ficou questionando se isso era assédio. É assédio, sim. Ele tá admitindo que a mulher não é capaz de jogar futebol. Eu jogo futebol. Exatamente. Tô aqui com uma... Exatamente. Por coincidência, a Juliana é uma ótima boleira. Não. E o que aconteceu? O pessoal me detonou. Coisas do tipo: que isso? Já foi fazer o BO contra esse crime horrível? Me ironizando. Aí vem um outro: no seu rosto inteiro, o cara conseguiu encontrar algo para elogiar e é assim que você agradece? Falando da minha covinha. As pessoas não entendem o que é assédio, é uma coisa impressionante. Inclusive mulher, né? Você viu, né? Era uma mulher. Porque tem muita mulher reproduzindo machismo aí. Exato, era uma mulher essa aí. Tem o cara, o Matheus ZZZZ, sei lá. Com essa tua cara de dragão... Ai, Ju, eu tenho cara de dragão? Não preciso falar isso pra você. Olha esse aqui. Que isso é comum também, quando as pessoas viram e falam assim: ah, não foi isso que ele quis dizer, não é? A famosa passada de pano. Exatamente. Dica importantíssima: essa é a coxinha cigana, é uma mulher machista. Nunca elogiem feministas, pois você pode terminar sendo acusado de assédio ou estupro. O que você tem conversado com as meninas sobre daqui pra frente? O que você acha que vai transformar ainda os jornalistas contra assédio? Vai chegar onde? Bom, tudo aconteceu muito rápido. A gente tá se estruturando agora, mas o nosso principal ponto é não deixar morrer, porque a gente viu o quanto é importante e o quanto tem demanda para se falar sobre isso. O jornalista é sempre a pessoa que faz a denúncia dos outros, que escreve sobre as dores dos outros, mas nunca toma um posicionamento sobre a sua categoria. E nós temos muitos problemas corporativistas a ser tratados. Por exemplo, a gente é quem fala da greve dos outros, mas não faz greve. Temos problemas com salário, enfim. E nós também, assim como temos esses problemas de classe, nós temos um problema de machismo dentro da redação. E sempre ficamos caladas. O que a gente quer com esse movimento é: não calaremos mais, não é normal. Nós não temos que passar mais sobre isso. Ju, obrigada. Deixa eu te dar um abraço, como eu sempre faço. Estamos juntas. É isso aí. Jornalistas contra o assédio. Acompanhe os Cenas da Cidade, não se esqueça, no YouTube, assine nosso canal. Também a nossa página no Facebook. Fique sabendo do endereço dos Jornalistas contra o Assédio aqui embaixo. Aqui embaixo. Participe com a hashtag no Twitter, no Facebook. E, claro, nos acompanhe também os Cenas da Cidade no Portal Terra e agora no onda com 2ds.com. Até mais. Tchau.